Durante séculos, acreditou-se que os navios evitavam o extremo sul da América apenas porque era longe demais. Mas essa versão é simplista, quase uma distração conveniente. O verdadeiro motivo envolve forças da natureza que nem mesmo a tecnologia moderna conseguiu domar. E quando se olha para os registros históricos, percebe-se que não foi a distância que expulsou embarcações dali, mas sim a combinação brutal de correntes, ventos e histórias que terminam em tragédia. É um lugar que escolhe quem passa. Ali, na borda entre o Chile e a Antártica, 3 oceanos colidem sem pedir permissão. O resultado é um cenário que desafia qualquer lógica. Ondas que podem engolir navios inteiros, ventos que mudam em minutos e águas geladas onde a sobrevivência se mede em segundos. Alguns chamam esse espaço de cemitério de marinheiros. Outros o veem como a última muralha natural que o ser humano não conseguiu derrubar. E a verdade é que ambos estão certos. A cada expedição, impérios inteiros arriscaram seus melhores homens em busca de rotas mais rápidas e riquezas incalculáveis. O que encontraram, porém, foi um campo de provas que não perdoa. Corsários, exploradores e cientistas saíram de lá transformados, quando não desapareceram para sempre. Esse mar se tornou um símbolo de poder e loucura, de coragem e limite. Quem ousava atravessá-lo sabia que a glória estava a um passo do desastre. Mesmo hoje, com navios reforçados, radares avançados e rotas monitoradas por satélites, a travessia continua sendo evitada. Há uma razão pela qual companhias de transporte global preferem navegar milhares de quilômetros a mais. O cálculo é simples. É melhor gastar tempo extra do que arriscar vidas, cargas e reputações em um mar onde a previsibilidade não existe. No extremo sul, a segurança nunca é garantida, e cada viagem se torna uma roleta de proporções épicas. E o que torna esse mistério ainda mais provocador é que a passagem não é apenas uma fronteira física. Ela se conecta a mudanças climáticas globais, ao equilíbrio dos oceanos e a decisões políticas que afetam o comércio internacional. É como se o planeta tivesse deixado ali um lembrete incômodo de que nem tudo pode ser controlado. E quanto mais se mergulha nessa história, mais claro fica que não foi, e nunca será, a distância que afastou os navios desse ponto. Entre o extremo sul do Chile e o início do continente antártico, existe uma faixa de mar que carrega histórias de coragem e medo. São cerca de 1000 quilômetros de distância, o mesmo que separa Londres de Berlim. Mas nesse intervalo não há terra firme, apenas água em constante movimento. É ali que nasce a passagem de Drake, uma das regiões mais desafiadoras para qualquer navegante. Diferente de outros mares, ela não oferece portos ou refúgios, apenas a incerteza de um oceano sem limites. Muitos chamam esse espaço de um verdadeiro teste para embarcações e tripulações. O ponto que torna a passagem tão singular é o encontro colossal de 3 oceanos: Pacífico, Atlântico e o chamado Oceano Austral. Essa convergência não é apenas geográfica, mas também energética. As massas de água se empurram, se sobrepõem e criam um fluxo capaz de influenciar correntes em todo o globo. Imagine estar em um barco pequeno e perceber que as ondas ao redor carregam a força de 2 gigantes colidindo. Não é de se espantar que exploradores descrevam esse lugar como um palco de extremos. A profundidade também impressiona. Em média, 3.400 metros, mas chegando a quase 5.000 em certos pontos. É como se uma cordilheira invertida se escondesse ali embaixo, comparável à altura do Mont Blanc, o maior pico da Europa Ocidental. Essa imensidão líquida não perdoa erros. Se uma embarcação naufraga, as chances de resgate são mínimas. E até os navios modernos equipados com tecnologia avançada precisam medir cada movimento. A sensação é de que qualquer deslize pode se tornar irreversível. No coração desse cenário pulsa a corrente circumpolar antártica, a mais poderosa do planeta.
O volume de água que ela desloca a cada segundo é 600 vezes maior do que o do rio Amazonas. Isso significa que até um pequeno atraso em cálculos de rota pode colocar um navio no caminho de forças que simplesmente não podem ser controladas. Cientistas a estudam para entender não apenas a dinâmica local, mas também o impacto dela na regulação climática do planeta. A passagem, de certo modo, é um termômetro de equilíbrio global. E há ainda a imprevisibilidade, apelidada de Drake Lake e Drake Shake. Em certos dias, as águas parecem um lago calmo, convidativo, quase tranquilo. Em outros, ondas de 18 metros surgem sem aviso, lembrando que ali quem manda é a natureza. Navegar nesse trecho é como jogar uma moeda ao vento. Ora, a calmaria enganosa, ora, a tempestade brutal. É justamente nesse contraste que reside o fascínio e o temor. E é aí que começa a se conectar com as histórias de quem ousou enfrentar esse caminho. No século XVI, os mares eram palco de disputas ferozes entre impérios e aventureiros que buscavam riquezas além do horizonte. Entre eles estava Sir Francis Drake, corsário inglês apoiado pela rainha Elizabeth Battle, conhecido por pilhagens contra espanhóis e pelo envolvimento no tráfico de pessoas escravizadas. Seu nome acabaria eternamente ligado a essa passagem. Curiosamente, ele nunca navegou por ela, mas suas expedições alimentaram a ideia de um caminho aberto pelo sul. A fama de Drake, construída sobre ousadia e violência, moldou o imaginário da época. Em 1577, Drake partiu em uma expedição que visava circundar a América do Sul. Tentou atravessar o Estreito de Magalhães, mas foi surpreendido por tempestades devastadoras que dispersaram sua frota. Apesar do fracasso, esse episódio consolidou a suspeita da existência de um mar ainda mais ao sul, uma espécie de atalho natural. É impressionante como até os erros desses navegadores acabavam ampliando o mapa mental do mundo. Para eles, cada perda era também uma pista a seguir. Mas a verdadeira primeira visão da passagem foi anterior, em 1526. Francisco de Osses, navegante espanhol, testemunhou águas abertas ao sul do Cabo Horn, e esse feito fez com que, em países de tradição hispânica, o local seja chamado até hoje de Mar de Rosses. Esse detalhe mostra como a história é também uma disputa por nomes e símbolos. Cada império queria eternizar sua presença, mesmo que fosse apenas em um batismo geográfico. A toponímia, nesse caso, reflete as rivalidades da época. Quase um século depois, em 1616, foi o holandês Willem Schouten quem se arriscou a cruzar definitivamente essas águas. Ele foi o responsável por batizar o Cabo Horn, em homenagem à sua cidade natal, Hoorn. A façanha marcou uma virada na exploração marítima. Não era apenas uma lenda, mas um trajeto possível, ainda que letal. Essa conquista abriu portas para rotas comerciais mais ousadas, mas também multiplicou tragédias. Era o início de um novo capítulo no contato humano com o extremo sul. Essas histórias de descobertas e confrontos não podem ser vistas isoladamente. Cada expedição era um movimento dentro de uma guerra fria entre impérios da época, onde o domínio marítimo significava poder econômico e político. O nome que ficou, Passagem de Drake, é, em si, um símbolo de propaganda inglesa. Mas por trás dele está a memória de espanhóis e holandeses que também desafiaram o mesmo mar. Esse caldeirão de interesses explica por que, ainda hoje, a passagem carrega não só medo, mas também um peso histórico que ecoa nos séculos seguintes. As condições naturais da passagem de Drake são um verdadeiro teste para qualquer embarcação. O clima é marcado por temperaturas baixíssimas. O ar varia entre 5 e menos 3 graus, enquanto a água pode descer a 1 grau negativo. Esse frio constante é mais que um desconforto, é um risco de sobrevivência. Em caso de naufrágio, a hipotermia pode acontecer em poucos minutos. Para quem navega, cada rajada de vento ou mudança súbita no termômetro pode significar um alerta de perigo imediato.
A região é também palco da chamada Zona de Convergência Antártica, uma fronteira invisível e poderosa. Ali, águas frias e densas vindas do sul mergulham sob águas mais quentes vindas do norte. Esse choque de temperaturas cria correntes imprevisíveis que confundem até os sistemas mais modernos de navegação. É como dirigir em uma estrada que, de repente, se dobra e se desfaz sob seus pés. Essa fronteira natural é, ao mesmo tempo, barreira e motor de vida, regulando ecossistemas marinhos inteiros. Outro fator que transforma a passagem em sinônimo de perigo são as correntes e os redemoinhos formados pelo encontro de massas de água de diferentes salinidades. Pequenos vórtices se transformam em armadilhas capazes de desestabilizar embarcações grandes. Para o marinheiro comum, esse fenômeno pode parecer invisível, até que um balanço inesperado jogue todo o navio de lado. Cientistas costumam estudar esses pontos como laboratórios naturais de instabilidade oceânica. Para navegadores, porém, são pesadelos concretos. Os ventos completam o cenário hostil, vindos das latitudes conhecidas por seus nomes quase poéticos: Roaring Forties, Furious 50s e Screaming 60s. Essas faixas de latitude não perdoam, soprando de forma contínua, com intensidade que pode arrancar velas ou inclinar embarcações modernas. São como corredores de vento planetários, que circulam sem obstáculos em volta da Terra. Quando esses ventos se encontram com as correntes locais, o resultado é um caos líquido e aéreo ao mesmo tempo. A junção de todos esses fatores coloca em evidência os riscos de qualquer travessia. Não há apoio logístico, não há portos próximos, e os navios estão sozinhos diante da natureza em estado bruto. Para quem já enfrentou tempestades no Atlântico ou no Pacífico, a passagem de Drake é considerada um desafio à parte, um lugar onde a margem de erro é inexistente. É justamente nesse ambiente extremo que as maiores histórias de coragem e tragédia começam a se desenrolar. No século XVIII, um dos primeiros a desafiar a passagem de Drake foi o capitão James Cook, em 1772. Com o objetivo de alcançar a Antártica, acabou não avistando o continente, mas deixou um alerta que ecoou por gerações. A região era traiçoeira e exigia respeito. Cook, no entanto, também despertou o imaginário coletivo, inspirando novas expedições que viam naquela fronteira o último pedaço inexplorado da Terra. Seu nome ficou gravado como pioneiro, mesmo diante da impossibilidade de avançar além do limite das águas violentas. A corrida ao Polo Sul transformou a passagem em um portal inevitável. Homens como Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton se lançaram em jornadas quase sobre-humanas, movidos tanto pela ciência quanto pelo desejo de glória nacional. O norueguês Roald Amundsen, em 1911, conquistou a primazia de chegar primeiro ao polo, coroando sua expedição com sucesso. Essas tentativas mostraram que o Drake não era apenas uma travessia. Era um rito de passagem para quem sonhava em marcar a história. Entre essas histórias, a mais emblemática talvez seja a da expedição Endurance, de Shackleton, em 1914. Seu navio foi aprisionado pelo gelo, deixando a tripulação em situação desesperadora. Shackleton, com apenas 5 homens, atravessou o Drake em um pequeno bote aberto até chegar a uma base de ajuda. Contra todas as probabilidades, todos sobreviveram. Esse episódio é lembrado até hoje como um dos maiores exemplos de liderança, coragem e espírito humano diante do impossível. Mesmo no século XXI, a passagem continua mostrando seus dentes. Em 2012, o iate Mar Sem Fim, comandado pelo brasileiro João Lara Mesquita, encalhou próximo à Antártica, após ser arrastado pelas condições adversas. A tripulação resistiu 4 dias antes de ser resgatada pela Marinha chilena. O barco acabou afundando, mas foi recuperado 1 ano depois. Esse episódio prova que, mesmo com tecnologia avançada, a natureza ainda dita as regras naquele corredor de águas gélidas. Essas aventuras e tragédias
servem como lembrete de que o mar é um campo de batalhas invisíveis, onde a determinação humana é testada até o limite. A passagem de Drake se tornou um palco de feitos que beiram o heroísmo, mas também de perdas irreparáveis. Cada história gravada em suas ondas alimenta a mística do lugar, reforçando que o Drake não é apenas geografia, mas uma narrativa viva. E é justamente essa aura que vai influenciar os desafios mais recentes, em tempos modernos de ciência e esportes extremos. Nos tempos atuais, a passagem de Drake continua sendo palco de acontecimentos marcantes, alguns trágicos, outros dignos de celebração. Em 2002, o cargueiro Magdalena Oldendorff ficou preso pelo gelo antártico, exigindo uma das maiores operações de resgate já feitas naquela região. Já em 2013, o navio SS Orlova à deriva se tornou uma ameaça fantasma nos mares do sul, lembrando que nem mesmo as embarcações modernas estão imunes ao poder daquelas águas. Esses episódios mostram que a modernidade não anulou os riscos, apenas mudou a forma como eles se apresentam. Por outro lado, a passagem também tem atraído atletas e aventureiros que buscam nela o desafio máximo. Em 2019, Colin O'Brady e sua equipe realizaram a primeira travessia a remo do Drake, uma façanha que durou 12 dias. Imagine remar contra correntes oceânicas que movem milhões de metros cúbicos de água por segundo. O feito não foi apenas esportivo. Ele chamou a atenção para a fragilidade dos oceanos polares e a necessidade de preservá-los. A nadadora chilena Bárbara Hernández levou esse espírito de superação ainda mais longe. Em 2022, ela nadou 1 milha oceânica nas águas congelantes da passagem em apenas 15 minutos, quebrando um recorde mundial. Para muitos, um mergulho de segundos naquelas temperaturas já seria insuportável, mas Hernández mostrou que o corpo humano pode desafiar limites impensáveis. Sua façanha foi celebrada não só como vitória pessoal, mas como bandeira de conscientização ambiental. Esses feitos modernos carregam uma mensagem dupla. De um lado, o desejo humano de vencer a natureza em sua forma mais bruta. De outro, a crescente consciência de que esse mesmo ambiente precisa ser protegido. As travessias, nados e explorações servem como metáforas poderosas para mostrar que cada conquista no Drake é também um chamado à responsabilidade coletiva. Afinal, o que se prova ali vai muito além do físico. É um grito de alerta para todo o planeta. Assim, a passagem de Drake deixou de ser apenas um obstáculo naval e se transformou em palco de gestos simbólicos. Cada aventura, cada recorde quebrado, reforça a ideia de que essa região não é apenas uma fronteira geográfica, mas um espelho da relação entre humanidade e natureza. E é justamente nesse ponto que surge uma questão ainda maior. Qual o papel da passagem no equilíbrio do clima global e no simbolismo humano diante das forças naturais? A passagem de Drake funciona como um elo-chave do cinturão global de circulação oceânica. Ali, a corrente circumpolar antártica conecta massas de água que trocam calor, sal e nutrientes, equilibrando sistemas a milhares de quilômetros. Pequenas mudanças nesse corredor podem reverberar em regimes de chuva nas Américas ou em padrões de vento no hemisfério sul. Pesquisadores a veem como um dínamo silencioso do clima. Quando ela pulsa diferente, o planeta inteiro sente. Com o aquecimento global, os sinais ficam mais nítidos. Gelo que se retrai, águas superficiais que esquentam, camadas que se misturam de maneira inusitada. Isso altera habitats de krill e baleias, desloca rotas de aves e influencia cadeias alimentares inteiras. Em termos práticos, comunidades costeiras podem perceber impactos em pesca e tempestades. É a prova de que o que acontece no extremo sul não fica isolado no mapa. Chega ao cotidiano por vias que, às vezes, nem percebemos. Há uma curiosidade pouco comentada. Cientistas usam a passagem como janela para detectar mudanças sutis no sistema terrestre. Sensores em boias,
Satélites e navios de pesquisa medem temperaturas, correntes e química da água. Esses dados alimentam modelos que ajudam a prever safras, precificar seguros e planejar energia. Para quem gosta de aplicar conhecimento, acompanhar relatórios do SCAR ou do IPCC é um passo concreto para entender riscos e oportunidades que surgem dessas dinâmicas. No campo simbólico, o Drake é uma linha tênue entre coragem e imprudência. Navegadores que o cruzam não buscam apenas um desafio, encaram um espelho da própria espécie, que tenta avançar mantendo respeito pelos limites naturais. É um lembrete de humildade. A tecnologia ajuda, claro, mas não substitui julgamento, preparo e estratégia. Em última análise, a passagem ensina que progresso real inclui ouvir o ambiente antes de impor vontade. Essa fronteira, portanto, reúne ciência, história e escolha moral. Ela sustenta o clima, molda ecossistemas e testa decisões humanas. E ainda assim, seu papel mais inquietante talvez esteja fora do radar. Certas rotas continuam sendo evitadas, não só por distância ou economia, mas por forças que nem sempre se anunciam nos mapas. Se há um porquê mais profundo para navios não passarem por baixo da América do Sul, ele começa exatamente nessa interseção entre natureza e risco. A passagem de Drake não é apenas um trecho de oceano, é um lembrete vivo de que a natureza ainda dita regras que nenhuma tecnologia consegue anular. Ao revisitar sua história, das primeiras expedições aos feitos modernos, fica claro que essa região funciona como um laboratório de extremos. Ela mostra que, diante das forças naturais, a humanidade continua pequena, por mais avançados que sejam seus navios ou satélites. Essa percepção nos convida a repensar como equilibramos progresso e respeito ambiental. O impacto climático da passagem, por exemplo, está conectado diretamente ao cotidiano de milhões de pessoas que nunca a verão de perto. As correntes que circulam por ali influenciam regimes de chuva, pesca e até economias inteiras. Ignorar essa realidade seria como fechar os olhos para o próprio sistema que sustenta a vida. E se até navegadores experientes tremem ao atravessá-la, talvez seja hora de perceber que o planeta inteiro depende desse equilíbrio. Mas há também um simbolismo humano difícil de ignorar. Cada naufrágio, cada conquista e cada recorde quebrado revelam um traço essencial: o desejo de ir além do limite. A passagem de Drake nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo de forma consciente. Essa é uma lição que pode ser aplicada em qualquer área da vida, de decisões profissionais a escolhas pessoais. O desafio está em assumir riscos calculados, sem subestimar o ambiente ao redor. E aqui vai uma provocação. Se hoje você fosse colocado diante de um Drake Passage na sua própria vida, um desafio que parece impossível, arriscado e imprevisível, você teria preparo para atravessá-lo? Essa reflexão é poderosa porque mostra que, muitas vezes, nossos maiores avanços vêm justamente de encarar territórios desconhecidos. O Mar Extremo do Sul é apenas uma metáfora ampliada do que enfrentamos diariamente. Por isso, a pergunta que fica é: quais são os mares revoltos que você ainda evita navegar? Será que não está na hora de enfrentá-los com coragem e estratégia, como fizeram os exploradores do passado? Se essa história te inspirou, compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos que revelam as forças ocultas que moldam o mundo. Afinal, aprender sobre o planeta é também aprender sobre nós mesmos.